Algumas pessoas relatam ouvir vozes antes de acordar. Parece que este estado entre dormir e acordar parece permitir algum tipo de percepção extrasensorial. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original. Olá, sejam bem-vindos ao Original Dreamers. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui sobre algumas experiências de vozes que nós ouvimos antes de acordar. Vocês já tiveram algum tipo de experiência, alguma experiência deste tipo? Já ouviram uma voz como que uma espécie de narrador enquanto estão a sonhar ou quando estão perto de acordar? Se tiveram alguma experiência destas, nós gostávamos também de saber. Deixem nos comentários. Algumas destas frases que nós ouvimos antes de acordar são frases que são muito curtas, mas que são cheias de significado ou pelo menos que nos fazem ficar a pensar. E então nós juntámos algumas destas frases que fomos ouvindo ao longo de alguns anos. Tenho aqui algumas de 2022, que foi um ano que também tivemos muitas experiências de projeção astral. Então juntámos estas frases e vamos, em conjunto, tentar perceber o significado delas para que consigamos ter uma maior compreensão do que são este tipo de experiências e que tipo de informação é que elas nos podem trazer. Então, para este vídeo, eu escolhi aquelas frases que são mais objetivas, claras e distintas. É claro que durante todas as experiências de sonho lúcido, projeção astral ou até mesmo em sonhos, muitas vezes nós recebemos informação e recebemos essa informação sob a forma auditiva, sob a forma de um som, sob a forma de uma informação. E nem sempre é claro a forma como essa informação é descodificada. Mas aqui eu tentei escolher aquelas frases que foram claras sensações auditivas, como se fosse som que tivesse a ecoar no ar ou até mesmo dentro da minha cabeça. E a primeira experiência que eu vou falar já ocorreu há algum tempo e basicamente eu encontrei-me num sonho, penso que era um sonho lúcido, e havia um café onde estavam dois senhores de chapéu, chapéus altos, daqueles chapéus já antigos, e eles pareciam ter poderes paranormais. Eles conseguiam controlar quem entrava no café, o que ia fazer e onde se ia sentar. E eu estava também sentado nesse café e comecei a achar aquela situação um pouco fora do comum. Acho que entrou alguém e eles coordenaram o que é que aquela pessoa ia fazer. E entretanto, eu, como comecei a achar aquilo estranho, decidi que iria sair dali para não os confrontar. Levantei-me lentamente e dirigi-me à porta. Quando estava a aproximar-me da porta, senti que um deles se levantou. Não sei explicar como senti isso, porque eu não o vi levantar, mas eu soube que ele se levantou. Não foi uma coisa visual. E ele levantou-se e atirou-me, fez assim com o braço e atirou uma bola de energia que veio da mão dele até às minhas costas. Quando a bola de energia bateu no meu corpo, a experiência dissolveu-se, ficou tudo negro e o sonho desapareceu. Fiquei só eu e o espaço negro. Mas aquela bola de energia que bateu nas minhas costas, eu podia claramente sentir a sensação física do embate nela, uma sensação elétrica, e ficou nesse fundo negro a ecoar uma voz, que depois, claro, parecia ser dentro da minha cabeça, e essa voz dizia uma frase em inglês. Eu não tenho a certeza absoluta se era esta frase, mas se não fosse esta frase, era algo muito parecido. Eu já fui procurar a experiência que eu pensava ter gravada, mas não consegui encontrar. Uma experiência está desaparecida. A frase dizia o seguinte: I'm here to remind you of the importance of sound, frequency and vibration. Uma frase que, não, quando eu ouvi, não havia dúvida nenhuma sobre a informação que ela continha. Porque muitas vezes nós ficamos confusos. Será que era isto? Será que não era? Nesta, não. Era uma frase muito clara. Que em português significa:
Eu estou aqui para te lembrar da importância do som, da frequência e da vibração. De seguida, após estar alguns segundos neste fundo escuro, ele começou a desvanecer e apareci lentamente na minha cama. Essa frase parece ser bastante importante, porque também já temos explorado noutros vídeos o que diz aí nessa frase. Nikola Tesla tem uma frase que é: If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. Portanto, em português seria: se queres encontrar os segredos do universo, pensa em termos de energia, frequência e vibração. E alguns de vós podem se questionar se seria Nikola Tesla o autor desta frase que eu ouvi no astral. E é claro, nós não podemos dar certeza, mas a meu ver não seria. Porque, em primeiro lugar, os senhores que estavam sentados no café não tinham um aspecto visual de Nikola Tesla e eu também penso que a energia não seria exatamente a mesma. Na altura eu andava a ler algum conteúdo sobre Ambrose Warhol, um terapeuta americano em termos de cura energética, e eu penso que a frase teria vindo do corpo astral dele. Mas claro, no mundo astral as coisas nunca são assim tão óbvias. Ambrose Warhol, é assim o nome dele. Mas mais importante do que quem é que te passou a mensagem é a própria mensagem em si e como é que ela pode ajudar aqui enquanto estamos aqui neste plano. Claro, e também é por isso que eu acho que provavelmente seria esse o autor da frase. Porque quando pensamos aqui em termos da nossa frequência de vibração, isso vai afetar a nossa vida, vai afetar as nossas emoções e o nosso próprio corpo físico e não só, os outros corpos também. Então, pensando aqui em termos de frequência, vibração, do som, da nossa energia, do nosso som interno, o som que produzimos pelo nosso coração e pelos nossos pensamentos, tudo isso vai condicionar os nossos corpos e a maneira como nós interagimos com o mundo. E sendo Ambrose Warhol um terapeuta energético e principalmente a sua esposa, Olga Warhol, penso que uma informação destas poderia vir de alguém que trabalha com energia, principalmente para fins terapêuticos. Nós vamos fazer isto de forma alternada, então agora eu vou contar uma frase que me lembro. Que eu escrevi, porque já não me lembro bem de tudo. Então, esta frase foi em 2022 que eu ouvi e foi momentos antes de acordar. Então, a frase foi a seguinte: Não te vou dar nenhuma experiência extraordinária. Vou ensinar-te a ouvir. E logo a seguir eu acordei aqui. É uma frase tão curta e dá tanto que pensar. Porque antes desta experiência de eu ter ouvido esta frase, eu já tinha tido várias experiências de projeção astral. E o que esta frase dá a entender é que poderia ter havido outras experiências que alguém me proporcionou, como experiências extraordinárias de projeções astrais que já tive, mas que este ser em específico me iria ensinar a ouvir, ou seja, que me iria de alguma forma ou dar a capacidade ou não sei, ligar a alguma coisa de forma a que eu conseguisse ouvir estas vozes de narrador, como eu lhe chamo, porque é como se estivesse a ouvir uma voz no espaço à minha volta e não existe nenhum corpo. Então aqui parece que ele como que ligou isso e a partir daí não era todas as noites, mas houve várias noites em que antes de acordar eu ouvia algumas vozes. Claro que há pessoas que até têm este tipo de, vamos lhe chamar, clareaudiência, talvez, enquanto estão acordadas, mas as experiências que eu tive eram momentos antes de acordar. Então parece que aqui houve uma espécie de um início de, vamos lhe chamar, uma habilidade. Não é que eu faça diretamente, mas é uma coisa que acontece. Qual a tua opinião sobre esta experiência? Uma experiência também bastante clara e objetiva e a própria experiência justifica a frase. Ou seja, a frase e a experiência acabam por ser a mesma coisa, não é?
Exato. Sim. A segunda frase que eu vou contar é uma frase também de um sonho lúcido, em que eu abri os olhos e dei por alguém que tinha um corpo parecido com o meu corpo e andava a tentar pregar-me partidas. Eu saí desse sítio, abri uma porta e havia também alguém com uma máquina e estavam a tentar convencer-me a entrar para aquela divisão em que havia essa máquina. Mais uma vez eu fugi desse sítio e confrontei-me novamente com esse ser. Acho que era outra vez esse ser que parecia ser eu. E ele disse-me: I'm here to remind you that you have the power to choose your life. Estou aqui para te lembrar que tens o poder de escolher a tua vida. E podem ver que o início da frase é semelhante ao início da frase que eu contei antes. Mas o que vem a seguir é diferente. Deixa-me só interromper. O tom em que tu mencionas as tuas frases é muito semelhante ao tom em que eu ouço. Uhum. É uma voz calma, direta e assertiva e ritmada. Sim, principalmente nestas frases que eu escolhi para este vídeo, porque são aquelas frases, ahm, às vezes nem parece uma pessoa a falar, parece que é um computador, uma inteligência artificial, uma voz mais, não sei muito bem explicar aqui, mas uma voz mais assertiva, uma voz mais profunda e mais clara. Uhum. Portanto, para me lembrar que eu tenho o poder de escolher a minha vida. E a minha reação a isso, na altura, não foi muito boa. Eu disse: E tu achas que eu já não sei que eu tenho esse poder? E entretanto, acho que saí daquele sítio. Uhum. Não sei já bem o que é que fiz, acho que acordei depois. Mas a informação da frase é bastante interessante, principalmente para quem não tivesse desperto num sonho. Poderia ser uma frase-chave, um gatilho para acordar. Então, numa outra noite, eu tive uma experiência que foi um misto entre ouvir uma voz e uma projeção astral consciente. Normalmente as vozes até são vozes masculinas. Não sei se no teu caso também são masculinas ou se são mais vezes femininas, mas não é muito importante. Aconteceu as duas, acho eu. E então essa voz masculina disse: Tal como eu, tu também tens memórias. Algo assim direto e simples também. Tal como eu, tu também tens memórias. E depois disso, foi como se eu fosse levada para ver determinada memória. Então, imaginem que eu estava a subir ligeiramente e à minha frente apareceu um prédio, mas era como se a parede da frente não existisse e eu visse diretamente para dentro da sala desse apartamento. E nesse apartamento havia um senhor e uma menina pequenina, e era como se eles fossem o pai e a filha. Eu, em termos de pessoas, eu não os conheço, ok? Aquilo deveria ser uma memória, não sei se minha, se do narrador. E estavam essas duas pessoas aí na sala desse apartamento. O apartamento era um apartamento normal, pequeno, tinha um sofá, uma mesa e estavam lá eles os dois. Isto aqui é o que eu me recordo dessa experiência. Eu penso que depois a experiência se dissolveu e eu acordei aqui diretamente. No fundo, o que parece é que ou este narrador me estava a mostrar alguma memória dele ou alguma memória minha que eu não me lembro. Minha, que eu já possa ter experienciado, ok? Também achei que era muito interessante porque quando estamos a falar de memórias, voltamos aqui também um pouco ao tema da reencarnação, como nós já fizemos um vídeo sobre a reencarnação, se vocês não viram, assistam, que nós vamos deixar no card. E lá está, também poderia ser um acesso aos tais registros akáshicos, mas aqui parecia que eu estava a ser como que guiada por alguém. Podia ser uma inteligência artificial, podia ser uma consciência noutro nível, não sei. Depois tive uma ligeiramente diferente, porque não foi uma voz que apareceu na minha cabeça, mas foi uma voz que a pessoa que estava à minha frente disse. E eu decidi escolher esta frase porque na altura
achei uma frase caricata, bem escolhida para o momento e muito interessante. Então, depois de um sonho, de um cenário apocalíptico, eu andava a voar por cima de ilhas paradisíacas, até que depois de voar, aquela experiência se dissolveu, ficou tudo negro e eu acordei num outro sítio. Nesse sítio, mais uma vez, encontrei um corpo que era muito similar ao meu corpo e estava à minha frente e era o meu eu superior. E a frase que foi dita foi: Estava a ver que não abrias os olhos. Portanto, podem ver aqui uma certa ironia até nessa frase. E na altura eu achei que teria sido a frase ideal para iniciar uma conversa. É incrível como uma frase tão simples pode dizer tanto. É Sim, sim, estas frases têm essa característica. fogo. Claro que depois a experiência continuou, isto foi só o início da conversa, mas agora também não vale a pena estar aqui a analisar. E ainda tenho mais uma para terminar, que ocorreu no estado desperto ou mais ou menos hipnagógico, e eu estava na cama depois de ter acordado, penso que já era de manhã, e estava a meditar. E eu meditei sobre a questão: quem sou eu? Formalizei uma. Concebi essa frase na minha mente: quem sou eu? E eu ouvi uma resposta. Essa resposta disse o seguinte: You are the watcher, the observer. Eu achei aquilo estranho, mas tentei continuar a comunicar com alguma coisa que estava a enviar essa informação. E de seguida perguntei: O que faço aqui? Tenho alguma missão? E eu ouvi: Eu gosto de estar em ti, sinto-me calma. Portanto, foi-me revelado que eu seria apenas um observador. E de seguida, quando eu pergunto se tenho alguma missão, é-me dito que essa consciência que estava a comunicar comigo gostava de estar dentro do meu corpo, do meu contentor carnal, digamos assim. Portanto, pode ser uma espécie de um espírito, de alguma coisa que gosta da minha energia, gosta de estar perto do meu corpo, ou se calhar até dentro do meu corpo. Eu sei que isto é um pouco relutante para algumas pessoas de perceber ou de admitir, mas uma das hipóteses que eu às vezes até coloco é se nós não temos vários espíritos que habitam os nossos corpos. Isto aqui seria uma informação que estava a ser passada sob a forma de voz. E atenção, eu não vi nada, apenas ouvi, ok? E estava desperto, estava consciente. Sim, é incrível. E a última experiência que eu vou partilhar aqui convosco é esta, é que também mais uma vez foi momentos antes de acordar e basicamente acordei imediatamente a seguir à experiência, a seguir a ouvir esta frase. E também é uma frase em inglês. Às vezes aparecem frases em inglês, também porque nós vemos alguns vídeos bastante conteúdo em inglês, então eu penso que isso também influencia aqui, mas algumas delas são em português. O que é importante é a mensagem. Então foi a seguinte: I'm going to start the clock and we are going to play a game. E imediatamente eu acordei aqui. Então vou traduzir para português. Eu vou começar o relógio e vamos jogar um jogo. Isto. Temos que fazer uma pausa só para ponderar nesta frase. Bom, esta frase não vale a pena explorar muito porque ela é muito, mais uma vez, é muito direta. É. Ok, vamos começar o tempo e vamos jogar um jogo. Agora, o que é isso? Sou eu que sou o boneco que está a ser jogado? A vida é um jogo? Isto dá aqui espaço para muitas perguntas e poucas respostas. Parece que ao acordares é o jogo. Uhum.
Exatamente. Bom, por hoje vamos partilhar só estas experiências até aqui. Temos outras, mas vamos fazer outros vídeos especificamente sobre elas, porque dão um bocadinho mais para falar. Obrigada por nos terem acompanhado até aqui. Se vocês ainda não viram os outros vídeos do canal, nós temos uma playlist do Original Dreamers em que temos todos os vídeos que fizemos até agora. E depois tem também os Repousados do Astral, que tem também uma playlist, que são vídeos de pequenos trechos desses vídeos principais, de pequenos momentos mais importantes de cada um desses vídeos. Por isso, é como se fosse um concentrado de tudo o que nós já falámos aqui. Por isso, aproveitem isso para fazerem uma espécie de recapitulação dos conceitos que temos abordado aqui. Se vocês têm alguma frase também que tenham ouvido, também gostaríamos de saber, escrevam aqui em baixo, ok? Já sabem, deem um like, subscribe e vemos no próximo vídeo. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada.